E aí galera, beleza? Como prometido, trago para vocês as questões de abuso de autoridade. Consegui buscar questões aqui de 2016 e algumas de 2015 para abordarmos sobre esse tema. Vamos ver que as questões são muito tranquilas, basta retornarmos ao assunto que foi tratado nas aulas anteriores que vamos resolvê-las facilmente. Beleza? Então vamos lá, começando com uma questãozinha aqui de analista judiciário do TRT 8ª Região. Quanto ao crime de abuso de autoridade, configura-se atípica a conduta do juiz que determina que o preso, ainda que esse não ofereça riscos, seja mantido algemado durante a audiência de instrução e julgamento, já que lhe cabe prevenir eventual tentativa de fuga. O que temos que nos atentar aqui nessa questão? Ela fala sobre uso de algemas. E ela diz aqui que não ofereça riscos. Ou seja, para responder essa questão, basta retomarmos ao que trata a súmula vinculante número 11 do Supremo, que para o uso de algema tem que ter receio de fuga, integridade física, né? Vimos lá na nossa aula anterior. E isso deve ser justificado por escrito. Então aqui a questão errada, né? Porque aqui configura-se sim crime de abuso e a questão fala que configura-se conduta atípica, portanto, errado o item. Próxima questão, mesmo concurso. A representação prevista na lei que trata dos crimes de abuso de autoridade é mera notícia de um fato criminoso, inexistindo condição de procedibilidade para a instauração da ação penal. Questão correta, né, galera? Vimos isso lá nas disposições gerais, creio que na nossa primeira aula, que a ação penal no crime de abuso de autoridade é uma ação penal pública incondicionada. E quando a lei fala de representação do ofendido, quer dizer que a representação é mera notícia do fato criminoso. Beleza? Vamos lá. Terceira questão. Pessoa física, mas não a pessoa jurídica, pode ser sujeito passivo do crime de abuso de autoridade. Pessoa física, já vimos, né? Que em regra a pessoa física. Mas lá na linha H do artigo 4º da lei, tem uma conduta que a pessoa jurídica figura como sujeito passivo do crime de abuso de autoridade, né? Aquela lá quando ato lesivo à honra, ao patrimônio, né? Então lá figura também uma condição lá de quando ocorre que a pessoa jurídica seja sujeito passivo do crime. Beleza? Quarta questão. De acordo com a STJ, pode caracterizar abuso de autoridade a negativa infundada do juiz em receber advogado durante o expediente forense, quando este estiver atuando em defesa do interesse de seu cliente. Questão correta. Se vocês quiserem anotar aí, é o mandato de um recurso em mandato de segurança número 18296 de Santa Catarina. Essa é a posição do STJ. Beleza? Configura ali quando a negativa aqui infundada do juiz em receber o advogado, isso configura abuso de autoridade. Beleza? Quinta questão. A representação da vítima, dirigida ao MP, Ministério Público, é condição de procedibilidade para a instauração da ação penal referente a crime de abuso de autoridade. Mesma questão ali que a gente fez no item 2, né? Tratando o mesmo assunto, ou seja, mesmo ano, concursos diferentes, cobrou a mesma coisa. Representação e dizendo aqui que a ação penal que a representação é condição de procedibilidade. Questão errada, não é. Já vimos que a ação penal é pública incondicionada. Sexto item. Constitui abuso de autoridade, submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento,
ainda que o procedimento adotado pela autoridade policial esteja previsto em lei. Questão, galera, errado, né? Porque só vai configurar abuso de autoridade quando o ato da autoridade não esteja previsto em lei. Beleza? Sétimo item. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à incolumidade física, psíquica e moral do indivíduo. Questão errada, galera. Vimos lá, acho que na nossa primeira aula, que... Na primeira não, na segunda aula, que só vai configurar abuso de autoridade quanto à incolumidade física. Não há previsão no dispositivo sobre a incolumidade psíquica e moral do indivíduo, somente a parte física. Portanto, errado o item. Oitava questão. As sanções penais previstas no citado diploma para os crimes de abuso de autoridade limita-se à detenção, perda do cargo e inabilitação para exercício de qualquer outra função pública por um prazo de 3 anos. Errado o item, né? Aqui ele está falando de sanções penais. Sanções penais. Então a gente tem que lembrar das sanções penais. Quais são? É a multa, a detenção e a perda do cargo, e a inabilitação para exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos. Então, errado o item porque ele falou que limita-se a essas duas, deixando de lado a pena de multa. Beleza? Oitavo item. Nono item. As sanções e os tipos penais previstos na referida lei não se aplicam aos militares, que se sujeitam somente à legislação militar. Errado, né, galera? Vimos lá na nossa primeira aula que a lei se aplica às autoridades que exercem função pública, emprego, civil ou militar. Então, quando ele diz aqui que não se aplica aos militares, erra a questão. Beleza? Muito tranquilo, galera. Disposições gerais lá da lei que vimos na nossa primeira aula. Bem sossegado isso aqui. 10ª questão. Constitui abuso de autoridade, previsto na lei mencionada, qualquer atentado ao sigilo de dados telefônicos constitucionalmente garantido. Questão errada. A lei fala, lá no artigo 3º, na linha C, que são os crimes de atentado, ele fala em sigilo das correspondências, não englobando, portanto, o sigilo dos dados telefônicos. Então, nesse caso, não constitui abuso de autoridade, portanto, errado o item. 11. As sanções penais previstas no citado diploma para os crimes de abuso de autoridade restringe-se à multa pecuniária e detenção. Falou de sanções penais, temos que lembrar de cara de 3 sanções: multa, detenção e inabilitação, perda do cargo e inabilitação para exercício de qualquer outra função pública por até 3 anos. Portanto, errado o item ao falar que se limita-se a multa e detenção. 12. Situação hipotética. José, suspeito da prática de homicídio, foi conduzido, algemado e submetido à violência física, temos a violência física, à delegacia de polícia pela autoridade policial, sem mandado judicial, para prestar depoimento a respeito de fatos em apuração naquela delegacia, tendo a se liberado tão somente 72 horas depois. Essa assertativa. Essa situação, além de constituir conduta criminosa da autoridade policial, com pena combinada pela lei em apreço, configura a expressão concreta do que a doutrina denomina sistema penal subterrâneo. A questão está correta, galera. Esse direito penal subterrâneo é aquelas práticas realizadas pela polícia, pelas autoridades, às escuras, né? Colocando pessoas em situação ali às vezes de tortura. Aqui não houve tortura, mas teve uma agressão física e totalmente a par da legalidade. Então, a doutrina chama esses atos aí de direito penal
subterrâneo, porque é feito às escuras, beleza? Terceiro item. Em caso de abuso de autoridade cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, poderá ser cominada pena autônoma ou acessória, consistente em não poder o acusado exercer função de natureza policial pelo prazo de 1 a 5 anos. Galera, se você for parar para responder essa questão muito rápido, você acaba errando ela. Por quê? Você vai dar uma atentada aqui ao prazo, de 1 a 5 anos. Tá certo, 1 a 5 anos. Esse é o prazo previsto lá na lei de abuso. Você vai ver aqui também que ele fica impossibilitado de exercer função de natureza policial. Também correto o item. Ele fala em caso de autoridade policial, civil ou militar. Também correta a assertativa. E ele fala aqui também em pena autônoma ou acessória. Também correto esse trecho da assertativa. O que ficou faltando aqui é ele mencionar que essa pena se aplica tão somente ao município da autoridade policial. Então, se a autoridade policial, por exemplo, ele trabalha, é policial militar no Distrito Federal, nada impede que ele possa trabalhar como policial militar em São Paulo. Não há impedimento, porque aqui é no município. Claro, observando também aquele prazo, se ele for condenado lá à perda do cargo e inabilitação para exercer qualquer outra função pública com prazo de 3 anos, tem que respeitar aquele prazo. Ele não vai poder exercer qualquer atividade, inclusive a autoridade policial, dentro daquele prazo. Mas descartando isso, se atentando apenas a esse dispositivo, a restrição ocorre somente no município da autoridade, na região da autoridade. No caso do exemplo citado, no município. Beleza? 14º item. Então, portanto, a questão 13 aqui é errada, né? Porque ele não citou o município. 14. O sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é toda autoridade pública, considerada como tal o funcionário público, que exerce cargo, emprego ou função em caráter efetivo e remunerado. Questão errada, galera, porque ele restringiu aqui a função somente em caráter efetivo e remunerado. Embora a lei traga que pode ser também transitório e sem remuneração. Portanto, errado a assertativa. 15. O mesário eleitoral exerce munus público, motivo pelo qual não pratica um crime de abuso de autoridade, pois o encargo que lhe incumbe não é típico de autoridade pública. Errado o item. O mesário ele é um agente honorífico e ele exerce função pública, embora seja de natureza transitória e não remunerada. Portanto, errado a questão, porque mesário também se aplica à lei de abuso de autoridade. 16. O particular não pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, certo? Em regra, salvo se praticar o fato criminoso em concurso com um funcionário público e esse tiver consciência dessa condição elementar. Questão correta. Ele trouxe a regra aqui, muito bem, e trouxe a exceção, que ele haja em concurso e ele tiver consciência dessa condição elementar, que no caso é ser funcionário público. Questão correta. 17. As ações penais relativas ao crime de abuso de autoridade são públicas, condicionadas à representação da vítima. Mais uma vez, uma questão no mesmo sentido. É o terceiro item aqui. Ele falando que a ação penal é pública condicionada. Errado. A ação é pública incondicionada. A representação, digo mais uma vez, é mera notícia do fato criminoso. Então, questão errada.
18. Agora uma questão de 2015. Ao participar de uma blitz, Marcelo, policial militar, solicitou que determinado condutor parasse o veículo que conduzia para a verificação de rotina. Até aí tudo bem. O condutor parou o veículo, mas recusou-se a apresentar os documentos do carro. Temos uma ação aqui do motorista. Recusou-se a apresentar os documentos do carro, contrariando reiteradamente as ordens de Marcelo, que, irritado, passou a agredir o motorista. Outra ação aqui agora por parte da autoridade policial, com socos e pontapés. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia. Foi aberto inquérito policial para apurar os fatos. Marcelo foi então ao Instituto Médico Legal e, sem qualquer autorização, preencheu um formulário de exame de corpo de delito, que estava em branco, de forma a fazer nele constar a inexistência de lesões corporais no condutor, que, conforme apurado, se chamava José. Vamos agora analisar as alternativas. Marcelo cometeu o crime de... Então, temos que analisar as condutas de Marcelo e analisar as condutas de José. Então, Marcelo, o que Marcelo fez? Ele agrediu o motorista com socos e pontapés. Temos aqui uma situação de abuso de autoridade, porque atentou contra a incolumidade física do indivíduo. Marcelo também fez fazer constar a inexistência de lesões corporais no documento que estava em branco. O documento estava em branco. Então, duas ações de Marcelo: agressão e fazer constar na existência de lesões corporais no condutor. E a conduta de José, que recusou-se a apresentar os documentos do veículo. Então, José cometeu o crime de desobediência. Em algumas alternativas aqui, fala que José cometeu o crime de resistência. Mas não houve. A resistência, ela exige que haja uma ação do indivíduo, uma ação física, ou uma resistência física. Aqui não houve, ele só se recusou. Então aqui teve o crime de desobediência por parte de José. Crime de desobediência, crime de desobediência. Desobediência. Infração penal de resistência errada. Então já vimos que a letra E está errada e a letra C também. Aqui temos agora uma análise do ato praticado por Marcelo. No caso, ele cometeu Vamos diferenciar aqui. Aqui já vimos que é abuso de autoridade. Então a gente fica aqui entre a letra A letra B, a C não é. Então ficamos entre a letra A e a B, porque já vimos que já descartamos a letra E e a letra C, porque ele trouxe errado aqui a conduta praticada por José. Então passamos a analisar, porque já vimos que a violência ali foi a violência física e constitui abuso de autoridade. Então, letra A, abuso, letra B, abuso. José cometeu desobediência, aqui José cometeu desobediência na letra B também. Ficamos em duas condutas para analisar agora: falsidade ideológica e falsificação de documento público. O que vai diferenciar as duas? Aqui ele falsificou um documento público, não falsificou? É um documento público. Mas ele também fez constar informações falsas no documento. Quando você insere uma informação falsa no documento, você está cometendo falsidade ideológica. Só que olha só, ele pegou, se você for em algum órgão público, pega um formulário
preenche com as suas informações. Você pega um formulário que eles te cedem legalmente e você preenche informações ali que não são suas. Você falsifica na hora de preencher. Você pode mudar, de repente, um endereço, uma data de nascimento, um nome, se fazendo passar por outra pessoa. Nesse caso, teríamos falsidade ideológica, porque você deu informações falsas, preencheu um documento com informações falsas. Nessa questão, percebam que ele foi ao Instituto Médico Legal e, sem qualquer autorização, ele preencheu um formulário. É aqui a grande sacada. É aqui que a gente vai diferenciar. Nesse caso, há uma falsificação de documento público. Ele pegou um documento sem qualquer autorização e preencheu informações falsas nele. Então, houve aqui uma falsificação de documento público. Portanto, a assertativa aqui é a letra B. Cometeu abuso de autoridade na conduta de agredir o motorista com socos e pontapés e na conduta e fez falsificação de documento público na conduta aqui de preencher um formulário sem autorização. E José cometeu o crime de desobediência. Aí falou, Anderson, você me falou ali de abuso de autoridade, da violência física e a violência arbitrária. Olha só, aqui temos que avaliar o seguinte: a conduta anterior do policial, ela estava dentro da legalidade, certo? Parou o Marcelo na blitz, solicitou que ele parasse o veículo, pediu o documento, ele se negou, até aí tudo bem, estava na legalidade. Quando ele foi contrariado, ele passou a agredir o motorista. Ou seja, temos uma primeira ação dentro da legalidade e uma segunda ação fora da legalidade. Então, temos, nesse caso, abuso de autoridade. Agora, porvenhamos que na primeira ação tivesse uma ilegalidade e na segunda uma ilegalidade, na segunda ação tivesse uma ilegalidade, no caso a violência física, aí teríamos uma violência arbitrária. Por exemplo, imagine que um policial entre em sua residência durante o período noturno, sem ser em flagrante delito, sem, não sendo para prestar socorro, ou seja, houve ali uma violação de domicílio. E logo em seguida ele comece agressões físicas contra o indivíduo. Então, teremos aí um caso de duas condutas ilegais. Então, nesse caso, a agressão física, nesse caso, configuraria violência arbitrária. Beleza? Vamos para o próximo item. Questãozinha que deu para abordar bastante coisa, né, galera? Muito boa. Questão 19. Conforme o entendimento do STJ, ao acusado de crime de abuso de autoridade pode ser feita a proposta de ação a a proposta de transação penal. Questão correta. Vimos lá na nossa aula que a lei de abuso de autoridade, os crimes previstos nela, eles são crimes de menor potencial ofensivo, porque a pena combinada não ultrapassa 2 anos. Então, nesse caso, aceita a transação penal, aceita sursi processual e que é a suspensão condicional do processo. E não cabe prisão em flagrante, né? Cabe termo circunstanciado. Beleza? Questão tranquila aí. Só abordando o que consta aí na Lei 9.099. 20. O crime de abuso de autoridade, em todas as suas modalidades, é infração de menor potencial ofensivo, sujeitando-se seu autor às medidas despenalizadoras previstas na lei que dispõe sobre juizados especiais criminais, civis e criminais, desde que preenchidos os demais requisitos legais. Foi o que acabamos de falar, né, galera? A questão correta. Constitui 21. Constitui abuso de autoridade impedir que o advogado tenha acesso a processo administrativo ao qual a lei lhe garanta publicidade. Questão correta também, galera.
está limitando aí o trabalho do advogado, constitui abuso de autoridade. 22. A condenação por crime na lei de abuso de autoridade poderá importar na aplicação de sanção penal de inabilitação para contratar com a administração pública por prazo determinado, errado. Reclusão, errado, a questão fala em detenção. Inabilitação para exercer qualquer função pública por prazo determinado. Letra D, de advertência, e letra E, prisão simples. Ficamos aí com a letra C, inabilitação para exercício de qualquer função pública por prazo determinado. Advertência é caso de sanção administrativa e não sanção penal. 23. Vamos para a questão 23. Um servidor público federal, no exercício de atividade carcerária, colocou em perigo a saúde física de preso em virtude de excesso de imposição de disciplina, com a mera intenção de aplicar medida educativa, sem lhe causar sofrimento. Assertativa. Nessa situação, o referido agente responderá pelo crime de tortura. Questão errada, galera. Errada pelo finalzinho aqui, ó. Sem lhe causar sofrimento. Para configurar o crime de tortura, tem que ter intenso sofrimento físico ou mental. Nesse caso, não houve sofrimento. Responde, então, só por abuso de autoridade e não por tortura. Beleza? 24. Em seu local de trabalho, um servidor público federal, agente de segurança, se desentendeu com o cidadão e desferiu um soco na direção do rosto deste, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, foi bloqueado por outro colega de trabalho que segurou-lhe o braço. Assertativa. Nessa situação, o agente de segurança deverá responder pelo delito de tentativa de abuso de autoridade. Errado, galera. Aqui é uma hipótese lá do artigo 3º, crime de atentado. Crime de atentado não admite tentativa. O próprio tentar já é consumar. Batemos nessa tecla bastante lá na nossa aula. Então, errado o item, porque ele vai responder por abuso de autoridade na forma consumada. Mais uma questão. O crime de tortura praticado em qualquer de suas modalidades por agente público no exercício de sua função absorve necessariamente o delito de abuso de autoridade. Questão errada, galera. Lembra que a gente conversou sobre isso? Acredito eu que na nossa primeira aula, que para haver o crime de tortura absorver o crime de abuso, tem que ser a tortura física, porque lá na abuso de autoridade é atentado contra a incolumidade física do indivíduo. Então, se a tortura for psíquica, então não e tiver a tortura psíquica e tiver uma ação depois de violência física, aí ele vai responder pelos dois, abuso e tortura. Agora, se tiver tortura física, aí sim vai absorver o delito de abuso de autoridade. Beleza? Galera, as sessões que eu tinha que trazer para vocês são essas. Espero que tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, perguntar que eu vou ter um maior prazer em responder para vocês. Beleza? Eu vou tentar postar aulas com mais frequência. Essa aqui demorei um pouquinho para postar, mas as próximas creio eu que será com mais frequência. Beleza? Obrigadão e até a próxima aula.